Olá, estamos começando mais uma edição do Pautando Esporte, programa de esporte da TV local no canal 35 da TV aberta, JF TV Câmara. Lembrando mais uma vez que os programas, depois de exibidos, sobem para o YouTube do portal Toque de Bola e também da JF TV Câmara. Hoje, o tema do programa é o centenário da Liga de Futebol de Juiz de Fora. É verdade. A Liga de Futebol de Juiz de Fora completa em 2018 100 anos e nós vamos conversar com o nosso amigo cronista esportivo e também dirigente da Liga de Futebol de Juiz de Fora, Ricardo. Ricardo, prazer recebê-lo aqui no programa para falar um pouquinho dessa história centenária, né, Ricardo? Sem dúvida. Grande abraço a você, Ivan, a todos os telespectadores. Um espaço muito legal que a gente tem para registrar e falar um pouco mais dessa história sensacional que nós temos no futebol da cidade. Com certeza. E naturalmente, né, a gente faz aquela pesquisa e colocamos o Ricardo para trabalhar, para buscar nos alfarrábios, e aí, é claro, a gente vai encontrar muita coisa bacana. O Pautando Esporte já teve a oportunidade de fazer alguns registros, né? Embora com pouco tempo ainda de programa, com o Moacir Toledo, com a história do departamento que se tornou a Faculdade de Educação Física. E a gente vai contar um pouquinho, Ricardo, até com documentos da época, né, com registros, que a gente sempre destaca que se alguém não se dispuser a fazer o registro, a gente não tem como contar a história. E a fundação da Liga em 1918 por 4 clubes: Esporte Clube Juiz de Fora, Tupinambás Futebol Clube, Tupi e o Esporte Clube Renato Dias. Foram esses 4 clubes, Ricardo, que deram início à Liga de Futebol em 1918? Exatamente no dia 22 de fevereiro de 18, essas 4 associações esportivas se reuniram para poder fazer a fundação. Antigamente ganhou o nome de Subliga Mineira de Desportos Terrestres. Era uma entidade que tinha um vínculo com a Associação Mineira de Esportes. E a Liga, ao longo dos anos, foi ganhando também outros nomes. Em 77, ela passou a ser a Liga de Desportos e depois transformou em Liga de Futebol de Juiz de Fora. Essa associação mineira na época podemos comparar com o que hoje é a Federação Mineira de Futebol, Isso, mais ou menos? Tinha um vínculo com a CBD, que na época era a entidade mais forte do futebol do Brasil, que coordenava todas as federações estaduais. Lembrando que nessa época o profissionalismo ele ainda existia também entre as cidades do interior. Então, Juiz de Fora, até 68, ela pôde conduzir também o futebol profissional, o que valia o registro em carteira, a contagem de tempo para aposentadoria de vários atletas que participaram aqui. Então, os atletas eram considerados profissionais, mas também, né, a gente sabe que a grande maioria, pelo menos até esse período de 1968, tinham as suas, né, atividades, profissões e jogavam também o futebol, né? O atleta ele era um misto de amador, mas na condição de profissional. E tinha muita daquela situação também do rapaz que jogava para o time, você arrumava um emprego para ele. Então, às vezes, por exemplo, nós tínhamos em Juiz de Fora a Princesa das Tintas, que dava emprego para as pessoas que jogavam na equipe, trabalhavam com eles na Princesa das Tintas. Equipe da Coca-Cola, da Industrial Mineira, do Volante. E aí, se a gente remeter ao início da Liga de Futebol, muitos times que surgiram dessa forma e praticamente não é só o Tupi, Tupinambás e Esporte, grandes clubes com patrimônio invejável, é que já ultrapassaram o centenário e seguem até hoje. A gente está com o registro, né? A gente está mostrando aí desse torneio início, que a Liga foi fundada em 22 de fevereiro, como já destacou o Ricardo, e esse primeiro torneio início da então Subliga Mineira de Desportos Terrestres ocorreu em 9 de junho do mesmo ano, 1918. E aí, é claro, né, mesmo sendo registro, a turma quer saber, e quem ganhou? E quem levantou essa taça aí? Quem foi o primeiro campeão? Foi o Esporte Clube Juiz de Fora. E a gente tem aqui nos registros, né, a decisão do campeonato já foi em 1919, então já era tipo europeia, hein? Começou temporada no ano, terminava no outro ano. 18-19, a decisão do campeonato em 6 de abril, com o Sport ganhando do Tupinambás de 3-2. E a gente tem aí, a título de informação histórica, as formações de Sport, Tupinambás, Sport Abril, Manuel, Galo, Axé, Paleta, Cesarino, Coelho, Osmar, Pérez, Boque e Germano. Gols marcados pelo Osmar e Pérez Coelho. Essa que foi a decisão do campeonato. O primeiro campeonato promovido, então,
pela Liga. O Tupinambás, Seta, Dante, Vengril, Jesus, Mário e Ninéia, Masson, Reis, Hugo, Totônio e Raul, marcando para o Tupinambás, Masson e Totônio. E aí a gente vai com esses registros, né, Ricardo? Lembrando que não havia o estádio, a inauguração que a gente tem aqui de 1918, inauguração do Parque Wise, né? Vaz. Lá no antigo Zé Vaz, aquelas competições antigas, né? Nós tínhamos muitos campos amadores que tinham uma boa capacidade. O campo amador de antigamente era um campo gramado, era um campo que tinha um público maior, como hoje, onde é a reitoria, já foi o campo do Esporte Clube Juiz de Fora, o Tupi já teve campo em outra localidade. E nesse período, Ivan, depois que teve a fundação da Liga, os tradicionais continuaram, foram surgindo novas agremiações e o Esporte Clube Renato Dias, que foi o fundador, como ele era uma equipe amadora, ele foi ao longo do tempo se mantendo apenas nas competições amadoras. Então, em determinado tempo, a gente não vê mais a participação do Esporte Clube Renato Dias, que na época foi fundado, né, por um coronel, que tinha uma liderança muito forte na cidade, e também pelo vínculo com o quartel, com os militares, né, jogadores do Exército, também participavam do Renato Dias. Tá certo. E nesse trabalho de pesquisa, né, é claro que nesse tempo do programa, embora um tempo maior, que é o nosso destaque aqui, a gente tem essa oportunidade de falar um pouco mais de temas que, eventualmente, a gente não tem tanto espaço, tanta oportunidade, mas o Ricardo trouxe aí algumas fichas de atletas que conseguem aí recuperar, claro que uma pequena parte dessa história centenária. O Ricardo pode falar um pouquinho aí dessa pesquisa que ele fez aí na Liga de Futebol de Juiz de Fora. Ivan, é bem interessante porque antigamente, nesse período da Liga, havia essa obrigatoriedade. Hoje existe, mas de forma eletrônica, que eram todos os jogadores, eles tinham que ter um registro e tinham que ter também um aval médico. Dentro da Liga de Futebol funcionava um departamento médico e o médico avaliava jogador a jogador e dizia se ele estava apto ou não para a prática esportiva. E quem não tivesse o exame médico não poderia jogar. Essa ficha aqui é do Aloysio Tavares, uma figura conhecida do esporte que jogou também no Flamengo. Então é uma grande história. E a gente pegando aí tem João Pires, Betinho Inhan e outros tantos jogadores da cidade. Então a Liga tem um arquivo muito grande. A transferência do atleta também era registrada, ele saía do Tupi para o esporte, tinha que fazer o registro, é como se fosse o BID, né, daquela época, que hoje é muito polêmico. O BID, né, para quem não acompanha muito a linguagem do futebol, é o Boletim Informativo Diário. Quando o jogador é contratado ou tem a renovação de contrato, ele só está autorizado a jogar quando o seu nome consta no BID. Dentro de um prazo estabelecido. Isso, então às vezes, especialmente aqui no nosso caso no Tupi, né, que disputa as competições estadual e nacional nas últimas temporadas, às vezes chega a contratação e a gente fica lá dando F5, dando F5. Se der sexta-feira até 19 horas não apareceu, não joga. E hoje tudo eletrônico, né? Mas na época tudo no papel, aqui, que é a relíquia que tem mais aí, Ricardo. É uma carteirinha da Confederação Brasileira de Desportos, porque os atletas também tinham esse vínculo. Na época, com a antiga CBD, a gente lembra do Almirante Heleno Nunes, Julite Coutinho e outros tantos que passaram. E a gente fez aquela comparação, né, da Subliga em função da Associação Mineira, né, de Desportos Terrestres, e essa CBD era a Confederação Brasileira de Desportos, né? Hoje a gente tem a CBF. Ela englobava não só o futebol, mas outras modalidades esportivas também. Hoje, naturalmente, né, com a evolução, a gente tem a só de futebol, que é a polêmica e controversa CBF, e as confederações de cada modalidade. De cada modalidade. E os colaboradores, Ivan, da Liga também todos tinham uma carteirinha. Árbitros, delegados de jogo, que a gente chama de representante, o que toma conta da súmula. Essa aqui, ó, por sinal, a gente encontrou, é do Jair Macedo, radialista e que militou também por muito tempo, ainda está com a gente na Rádio Globo. Então, Jair Macedo foi representante da Liga de Futebol. E se a gente for pegar no meio do material, grandes, né, nomes da cidade, por exemplo, vereadores, ex-vereadores foram árbitros. São Chico Evangelista, ele já foi árbitro da Liga, o Geraldão foi árbitro da Liga e outros tantos. E antigamente, tudo era registrado, que nós temos a reunião de diretoria de 1928 a 1933. E era tudo manuscrito, os livros estão conservados, não é? Toda a reunião, a ata do conselho técnico, o que se resolvia, como é que ia ser o campeonato. Então parece até documento histórico de Dom Pedro I, né? Dom Pedro II. Mas tem uma relíquia, né? Um acervo muito grande da Liga de Futebol.
A gente sempre comenta, Ivan e amigos que estão nos acompanhando, que a contribuição da Liga de Futebol de Juiz de Fora e dos clubes é inestimável para Juiz de Fora, para a região, pelo pioneirismo, e a gente entra até num outro fato legal, que até 33 as competições eram todas amadoras. De 33 até 68, o profissionalismo funcionou em todo o Brasil. De 68 para frente, só nas capitais com as federações. E há, a partir de 33, esse encontro de Juiz de Fora com Belo Horizonte. Inclusive, se tem, em alguns momentos, o Tupinambás como vice-campeão e o Tupi. O Tupi vice-campeão mineiro de 33 com Vila Nova e o Tupinambás vice-campeão mineiro de 34. E há até algumas dúvidas em que, em alguns momentos, tínhamos uma liga em Juiz de Fora e uma liga em BH, e que não houve esse confronto. Então, nós estamos, inclusive, tentando que a federação reconheça Tupi Esporte Tupinambás campeões mineiros desde 1918 até 1933. Fazer como se fosse a unificação, se a gente for comparar aí também, trazendo só o exemplo, né, para o torcedor que acompanha mais o futebol nacional, seria como no famoso ano de 1987, né, onde teve Flamengo Sport. Isso, e como cada um FIFA disputou um campeonato, não houve uma final que, na verdade, seria uma final fora, né, totalmente, seria disputar uma final contra um time, um clube que jogou uma outra divisão. E nós tivemos recentemente a FIFA reconhecendo vários títulos, né? Até o Palmeiras considerado campeão mundial, nós tivemos a própria CBF reconhecendo vários títulos de outras equipes desde 1940, 50. Então a gente está nesses estudos, buscando também junto à federação, é uma história bem legal para o torcedor da nossa cidade. E esse trabalho foi sempre registrado, é difícil, né, Ricardo? Você citou lá no início essa preocupação, mas em algum momento aí, até pelas próprias dificuldades da Liga de Futebol de Juiz de Fora, é difícil a gente ter essa documentação, né? Assim, grande parte dessa centenária história, a gente tem só algumas situações que a gente consegue registrar. Já se perdeu muito, né, pelo cupim. Até antigamente você não tinha condição de armazenar como hoje, e a gente está num processo de digitalização de todo o acervo da Liga de Futebol. Mas é bom ressaltar também, Ivan, e todos que estão nos acompanhando, que a Liga de Futebol de Juiz de Fora é a única entidade que nunca fechou as suas portas nesses 100 anos. Ela abriu em 1918 e até 2018 ela nunca ficou parada. Nós tivemos a Liga de Futsal, por exemplo, ela interrompeu nos anos 50, retornou mais recentemente, a de basquete, a de vôlei, a de handebol, que já foram extintas, voltaram. Agora a de futebol é a única que se mantém. Então, graças a um trabalho dos inúmeros colaboradores que passaram pela entidade, ainda existe esse material. Tínhamos na época, não é, o Geraldo Guerin, que tinha um cuidado muito grande em fazer as tabelas, todas manuscritas, não é, a tinta, registro muito bonito, como também temos a memória ainda pelos jornais antigos da cidade. Então, no acervo municipal, nós temos muitos fatos que comprovam essa história da Liga e dos nossos grandes clubes, não só da cidade, mas também da região. A gente pode falar também daqui a pouco sobre o campeonato regional, o envolvimento da Liga não só em Juiz de Fora, mas em toda a Zona da Mata, Vertentes e Mantiqueira. A gente tem até como exemplo disso, né, o Jubileu de Ouro, 50 anos da Liga de Futebol de Juiz de Fora, foi promovido o Torneio de Ouro. E a gente já comentou também dos regionais, né? Tem muitos torcedores antigos que comentam conosco que era muito mais interessante, mais atrativo do que os campeonatos chamados campeonatos mineiros de hoje. Quando um clube da cidade hoje, só o Tupi, né? A temporada 2019 teremos o Tupinambás no Campeonato Mineiro, é inevitável que quando o Tupi chega a uma fase decisiva, além de todas as dificuldades, há uma tendência, infelizmente, na arbitragem, nos bastidores, que fica muito difícil o Tupi confirmar uma conquista, né? Em 1987, a gente teve um exemplo muito claro, quando o Tupi enfrentou o Cruzeiro no Mineirão, precisava da vitória e aos 40 minutos do segundo tempo, houve um pênalti a favor do Tupi, né? Se tivesse metade das câmaras que tem hoje, e se a TV mostrasse, escandaloso um pênalti, mas é claro, e a gente tem informação de que anos depois, né, alguém falou, gente, como é que nós vamos dar um pênalti a favor do Tupi contra o Cruzeiro no Mineirão? A gente não sobreviveria depois na nossa carreira profissional ou esportiva. Deixa eu citar, então, alguns clubes que participaram desse Jubileu de Ouro para a gente resgatar exatamente o que o Ricardo está comentando sobre os torneios regionais. Então, nesse Jubileu de Ouro, a gente tinha o Mário Buchardet, Pombense,
Ribeiro Junqueira de Leopoldina, o Nacional de Muriaé, Andaraí, Vila do Carmo, Viçosa, equipes que participavam, Social Ferroviário, deixa eu ver se eu acho algum outro aqui que eu não falei ainda, o Ideal de Recreio, equipes da região, né, Ricardo? O campeonato regional que foi a grande sensação depois, né, dessa fase inicial da Liga, na década a partir de 40, 50, 60, até os anos 80, o campeonato regional foi o que comandou realmente, trouxe essa boa rivalidade, fez com que surgisse e fortalecessem clubes da região, os de Barbacena, Olympique, Vila do Carmo, Andaraí, Rio Novo, enfim, nessa grande região. E muitos jogadores, Ivan, saíram daqui para clubes profissionais. Nós tivemos o Danton, goleiro do Olympique, foi para o Corinthians. Né? Então, com os colegas mais antigos, o Ivan Costa, Paulo César e outros que sempre a gente tem o contato, eles lembram dessa história, até nesse convívio com ex-jogadores dessa época. Foi um campeonato muito forte. E um detalhe, num desses jogos, a Liga de Futebol entrou para o livro dos recordes, que foi num jogo entre o Social Olímpico Ferroviário de Santos Dumont contra o Pombense de Rio Pomba, e que foi uma goleada de 18-0. E nesse jogo, o Sica, de Santos Dumont, ele fez mais de 10 gols, sendo um atleta. Como a competição era profissional da Liga, na época o professor Disseu Costa Ferreira, que trabalhou com a gente lá na Rádio Solar, não é? O Disseu encaminhou essa documentação e o Guinness conseguiu reconhecer pela súmula oficial que foi o jogador que mais gols marcou em uma partida profissional até aquele período em que foi encaminhado lá para o Guinness. Legal. A gente vai voltar daqui a pouco para o segundo bloco. Deixa eu só nominar então as cidades. A gente citou os clubes, né? O Aimorés, Ubá, o Ideal de Recreio, o Independente de Além Paraíba, o Mário Buchardet de Visconde do Rio Branco, Visconde né? do Rio Branco. Aqui está Rio Branco. Porque tinha muito forte a produção açucareira em Visconde do Rio Branco. O Mineiro Futebol Clube de Santos Dumont, o Nacional de Muriaé, o Nacional de Visconde do Rio Branco também, o 15 de Novembro de Rio Novo, o Ribeiro Junqueira de Leopoldina, o Clube Social Ferroviário de Santos Dumont, olha quantos clubes, hein, no Regional de 68, o Esporte Clube Juiz de Fora, o Tupi, o Tupinambás, o Viçosa. E deixa eu ver como é que ficou esse torneio aqui. Decisão do campeonato, Esporte Mário Buchardet, olha o esporte aí de novo, hein? Esporte, quando é competição histórica, ele vai lá e leva o caneco. Campeão Esporte Clube Juiz de Fora e vice-campeão o Mário Buchardet. Daqui a pouco a gente vai voltar para o segundo bloco desse Pautando Esporte, que fala da centenária Liga de Futebol de Juiz de Fora. Até já! Vamos conversar com o senhor Paulo Durães, presidente da Liga de Futebol de Juiz de Fora. Como é que é ser o presidente, senhor Paulo, no centenário dessa instituição? Nessa época tão memorável, né, para mim é um privilégio. Quando eu entrei na Liga de Futebol de Juiz de Fora, há 6 anos atrás, eu nem imaginava que poderia passar por uma situação tão boa como essa, né? A expressão importante também cabe, mas é mais o prazer de realmente estar vivenciando esses 100 anos, porque realmente é uma entidade das mais antigas da Federação Mineira, é uma entidade que já deteve todo o futebol profissional de Juiz de Fora, e realmente hoje estar aqui nesse lugar para mim é de muita importância e procuro fazer o melhor possível, tanto quanto aqueles todos os outros que passaram por aqui e fazem parte hoje desses 100 anos da Liga de Futebol de Juiz de Fora. Qual seria um pedido de presente aí nesse centenário, senhor Paulo? O pedido é que realmente a Liga de Juiz de Fora pudesse deter novamente, de uma forma mais explícita, de uma forma mais tranquila, né? Um respaldo maior da Federação Mineira com respeito a competições que acontecem, a Liga de Futebol de Juiz de Fora nem fica sabendo, nem tem participação. Então, eu acho que um dos presentes bons seria esse. E ao mesmo tempo, a gente, em vez de querer o presente, a gente dá o presente da Liga de Futebol de Juiz de Fora continuar juntamente com o seu próprio programa, Toque de Bola, que eu quero aproveitar, incentivando o futebol amador, independente de ser futebol de campo, o vôlei, o basquete, né? Mas a Liga se prende realmente só mais no futebol de campo. Mas independente disso, nós somos aliados em qualquer atividade esportiva. Que o importante é a gente adentrar, né? Colocar os mais novos, essas crianças que hoje estão aí, para poderem começar a praticar um esporte, que além da saúde,
é a questão da interação, do convívio. Eu acho isso muito importante. Estamos de volta com o segundo bloco do Pautando o Esporte, hoje destacando a Liga de Futebol de Juiz de Fora, entidade que está completando o centenário. Lembrando que os principais clubes da cidade, né, também já têm mais de 100 anos de fundação. Tupi Esporte, Tupinambás dos Três, o mais antigo. Deixa eu só completar então o registro que a gente fez sobre essa situação do Tupi com o Cruzeiro. O empate favorecia o Cruzeiro e esse pênalti não foi assinalado e o Tupi não conseguiu então chegar mais longe no Campeonato Mineiro de 1987. Vamos citar aqui alguns presidentes, né? Alguns a gente não vai poder citar todos, são muitos presidentes que passaram nesse centenário, mas alguns que tiveram por um período maior, depois o Ricardo pode ajudar também a gente com mais algum registro, ele que atuou também como presidente e atua como dirigente da Liga. O Pedro Vieira Mendes, ele ficou de 1926, 27, depois houve outros presidentes, ele voltou em 1940 para ficar no mandato até 1942. A gente tem também um nome muito citado pela turma do futebol da cidade, o Elias José Feres, que atuou em 55, 6, 7, 8, 9, depois voltou em 1965, 1966. Outros nomes que a gente vê aqui nessa pesquisa do Guerin, né, que serve de fonte para a gente a cada instante. A gente teve o Paulo Cesário Manuel da Silva, ficou 4 anos, de 1955 a 1958. O Geraldo Jardim de Miranda também ficou um tempo legal, maior, né, de 45 a 50. O Agostinho José Feres, 1969 a 1972. E nesse registro histórico ele para em 1978, né, que foi a época desse levantamento, quando o presidente foi o Douglas Magnolo, de 77 a 78. Ricardo, falar um pouquinho como que você passou a ter o interesse de fazer parte de uma liga de futebol, né? Você entrava para a rádio na época, a gente não pode falar em que ano, a gente trabalhou né, numa antiga emissora de rádio. Se eu falar que ele entrou no ano que ele entrou, complica para ele e complica para mim também. Mas como que surgiu o interesse em atuar numa liga de futebol e falar um pouquinho mais desses dirigentes, alguns, claro, não todos, você teve a oportunidade de conviver. Você dando sequência aí, depois nós tivemos a era mais moderna da liga, já com a Federação Mineira estabelecida, desde 68 até 68 e praticamente nesses últimos anos da década de 60, só Juiz de Fora, Santos e Campos, pelo Eduardo Viano Caixa d'Água, mantiveram o futebol profissional. Então é interessante que até hoje, e mais alguns anos anteriores, muitos atletas procuravam a liga, pediam uma súmula, a perita do INSS ia lá fazer a prova de autenticidade e ele contava tempo para aposentadoria. Então, depois de 68, houve essa lei nacional, transformando que o futebol profissional ficasse apenas com as federações nas capitais de cada estado do nosso país. E eu tive esse contato com muitos presidentes, tivemos uma era do Zé Miranda, que inclusive veio a falecer esse ano. Tivemos o Valtinho, que também foi presidente da Liga, e algumas alternâncias. O Agostinho Zé Feres também voltou nesse período da década de 70 e 80. Eu estive à frente da Liga e fui levado pelo professor Disseu Costa Ferreira, que aí foi a minha entrada na Liga. Quando o professor Disseu era comentarista nosso na Super B3, isso em 88, ele teve esse interesse também em querer fazer um trabalho. Vamos resgatar a credibilidade, mostrar que é possível fazer um trabalho legal também no amadorismo de uma forma profissional. Então o Dirceu me convidou, ele, o Ivan Costa, que era membro da Junta de Justiça Desportiva, e o Mário Helênio, que era o procurador da Junta de Justiça Desportiva da Liga de Futebol. Então, como a gente trabalhava no meio esportivo,
principalmente com o Dirceu e com o Mário Helênio, eles me chamaram para entrar na Liga. E eu comecei como colaborador do Dirceu, assessor da presidência. Mas eu fui... Salário altíssimo, né? Até é bom isso, Ivan, ressaltar que a Liga de Futebol é uma entidade sem fins lucrativos e que nenhum dos seus colaboradores recebe absolutamente nada. Nenhum diretor, presidente, vice-presidente recebe absolutamente nada. Faz realmente pelo gosto, pelo prazer. E eu comecei lá por baixo, como a gente fala que é representante de jogo numa categoria Dente de Leite e Mirim no campo do Vila Branca, em 88. Até com o seu Fausto, que era o dirigente lá do Vila Branca, também uma figura que foi muito conhecida na cidade. Hoje, os colaboradores que chegam, como diz o Noel Ramalho, quer sentar na janela. Então, os árbitros que chegam hoje, antes para poder apitar, chegar num quadro principal, ele passava pelas categorias de base, ele ficava no infantil, no juvenil, ele trabalhava na categoria de aspirantes, algumas temporadas, para depois chegar no primeiro quadro na divisão especial. Porque tinha que ter um nome, né? Na época, para apitar um Tupi Esporte, um Tupi Tupinambás, ou até um encontro com esses times de tantas cidades, né? Exato, eram jogos muito fortes. Inclusive a Liga, por ser essa pioneira regional, Zona da Mata, Vertente Mantiqueira, ela fornecia arbitragem para todas essas cidades. Existiam os torneios locais, a gente falava que eram os torneios citadinos, né? Campeonato citadino. Então, sul de Minas, Caxambu, São Lourenço, a Liga que apitava, até parte do interior de São Paulo, Rio de Janeiro. Nós temos casos aqui que os colegas contam que já vieram de avião buscar árbitros nossos para apitar no interior de São Paulo. Então, é inevitável falar que era Juiz de Fora. Era Juiz de Fora, literalmente. E a minha entrada foi essa, não é? Pelos colegas, depois eu fui passando por outras funções na Liga, também fiz curso de arbitragem, fui diretor de arbitragem, cheguei a apitar alguns jogos na entidade, nas comissões disciplinares, nos tribunais, nos regulamentos. Conseguimos implantar, em 95, o primeiro campeonato de futebol feminino de Minas Gerais, que foi em Juiz de Fora. Foi na Liga de Futebol. Nós tínhamos o Fluminense, do São Benedito, nós tínhamos o Cerâmica e tínhamos algumas equipes da região. O time de Ubá, que participava lá do Hospital Santa Isabel, e aí surgiram as primeiras competições também aqui em Juiz de Fora. A gente daqui a pouco vai falar com o Ricardo mais da Liga hoje, né? Como está a Liga de Futebol, a entidade hoje, num cenário completamente diferente, mas a gente tem novamente nos registros do Geraldo Guerin, né, que nunca é demais a gente destacar, porque a preocupação que ele teve na época é o que nos alimenta hoje de informação. E a gente tem aqui a época também, Ricardo, jogos, né, entre seleções estaduais e seleções locais, vamos dizer. A gente tem aqui em 19, por exemplo... Era tradicional esse campeonato de seleções também. Juiz de Fora e Belo Horizonte, no campo dos Evais, em 1919... Quem está curioso, o Juiz de Fora ganhou de 6-3. Em 1921, a Subliga Mineira enfrentou a Liga Mineira. A Subliga de Juiz de Fora, a Liga de Belo Horizonte, vitória da Subliga Mineira aqui de Juiz de Fora por 3-1. E aí a gente tem outros registros em 1926. Temos amistosos internacionais, né, com a presença do Chacarita Júnior da Argentina, o Southampton da Inglaterra. E a gente tem também o registro de que os clubes da cidade, né, tinham ligações com alguns clubes do Rio e trouxeram para as inaugurações, né? O Tupi mais ligado ao Vasco, o Sport mais ligado ao Ciro Fluminense. Aranha que trouxe para fazer a inauguração do estádio Salles Oliveira. E o Tupinambás ligado ao Corinthians, né? O Corinthians foi quem inaugurou o Zé Paes Soares, lá no Poço Rico. E a gente citou até na entrevista com o Moacir Toledo um jogo que ele considera inesquecível, que foi a seleção mineira, que era Juiz de Fora, contra a seleção paulista, que tinha só o Pelé, entre outros, e que ele conta que chegando ao estádio não tinha lugar para passar, nem a delegação que ia jogar não tinha lugar para passar. São bons tempos do futebol, né, Ricardo? Que hoje a gente vai, às vezes você está sempre até coordenando aquelas reuniões que a gente chama de plano de jogo. Isso. Hoje tudo é muito, né, a preocupação é muito séria. A legislação hoje, muito mais, né, cuidadosa. É difícil a gente voltar a ter aquele cenário. Tem uma foto do professor Márcio Guerra também, e ele também não sabe exatamente que jogo que é no Estádio do Esporte, onde num dos refletores tinha gente pendurada até lá. Uma das mais belas fotos que nós temos em Juiz de Fora é aquela. No gol que dá para a Avenida Brasil, não é, para o Rio Paraibuna, a torre de iluminação de 20 metros, tinha gente até em cima da lâmpada. Uma foto realmente fantástica. Vamos falar da Liga hoje? Qual a realidade da Liga? Quantos filiados? Quantos árbitros, de uma maneira geral? Como que a Liga de Futebol de Juiz de Fora, hoje centenária, vai se mantendo, vai tentando se renovar?
Olha, Ivan, nesse trabalho que nós estamos fazendo de continuidade, né, de aprimoramento com as dificuldades, tanto eu, o vice-presidente, como o nosso presidente Paulo Durães, a gente tem tentado, acima de tudo, manter a marca da credibilidade da Liga. Porque hoje, a gente convivendo nesse cenário de globalização da informação, todo mundo acha que as falcatruas que se faz na CBF, que acontecem em todo lugar. Todo mundo acha que acontece lá na Federação da Paraíba, igual aconteceu esse ano, acontece em todo lugar. Então a Liga tem acertos e erros, mas ela é uma entidade muito séria. Mas a Liga, ela é a mãe. Ela depende dos filhos, que são os seus associados. Então adianta a mãe querer fazer e os filhos não querem fazer. Então o fundamental é a participação. A Liga hoje tem uma média de 10, 15 filiados, a média de 50, 60 árbitros que alternam, né, durante a temporada nas principais competições. Só que a gente sentiu esse afastamento dos clubes. Hoje, o maior problema que a Liga de Futebol vem enfrentando é que todo mundo acha que pode fazer tudo. É a falta de respeito às instituições. E hoje é o que a gente mais cobra, é isso. A gente lembra que o presidente Itamar Franco cobrava muito isso, né? O respeito às federações, o respeito ao Estado, o respeito à instituição. Você pode não gostar do Ricardo, mas existe a Liga de Futebol que tem uma história. O Ricardo vai passar, outros virão, como muitos escreveram na Liga. E como então, é hoje, o relacionamento, Ricardo, você dizendo das instituições da Liga local com a Federação Mineira Estadual, com a CBF Nacional, como é que é essa relação? Hoje, até pela hierarquia, o nosso contato direto é com a federação. E a federação se reporta à CBF se reporta à FIFA. A federação não pode ir direto à FIFA, nem a Liga pode ir direto à FIFA ou à CBF. Mas há um convívio dentro das normas da legislação que mudou muito, é bem interessante. Nós continuamos no patamar de amadores. Não há o registro de atleta profissional. Na federação, a partir de 15 anos, o garoto já pode ser registrado como profissional. O que a gente lamenta é esse afastamento, principalmente do Tupi, do Esporte Tupinambás, que são os fundadores da Liga. Eles têm que estar mais ativos. A gente lamenta que as diretorias que sucederam, não é, com exceções de alguns presidentes, eles distanciaram, eles não conhecem o que nós estamos falando aqui, essa história. Então é importante saber que o Tupi, o Tupinambás e o Esporte, eles são grandes por causa dessa história do futebol da cidade e da região. O Tupi, por exemplo, ele não sabe aproveitar as competições regionais. O Tupi não sabe aproveitar as categorias de base, tirar atletas. Então é fundamental. Nós propusemos, inclusive agora no centenário, Tupi, Esporte Tupinambás, realizarmos uma competição regional. Mas o pessoal não aceita, quer fazer a coisa mais bagunçada, mais desarrumada, ou não mostra o interesse que deveriam ter. A gente sinalizou, nenhum deles mostrou interesse. Então, a grande meta da Liga é voltar com o campeonato regional. Até nessa questão que você está falando do entendimento dos clubes, e a gente imagina que na temporada 2019, de alguma maneira, eles têm que se unir. Não estou dizendo unir, estou dizendo vai ter um Tupi-Tupinambás, então vai ser inteligente para os dois, né? Terem ações, promover esse jogo, fazer uma coisa interessante, né? Isso que a gente fala, e a gente queria citar nisso que você estava comentando das dificuldades, a gente teve tentativas, né, de fazer agora, quando eles disputavam competições diferentes, uma rodada dupla, mas também não foi viabilizado. Não houve acordo em nenhum momento para poder fazer. Então nós fizemos uma sugestão de Tupi, Esporte Tupinambás, principalmente, mas com outras equipes, fazer um torneio na cidade na parte da manhã, às 10 horas da manhã. O que iria acontecer com o Tupi, Esporte Tupinambás? Você leva pessoas para dentro do seu clube que podem se transformar em associados. Então, o que nós estamos vivendo hoje na cidade? A falta de novos torcedores para o Tupi e para o Esporte Tupinambás. O Tupi tem participado de competições ativamente nesses últimos 20 anos, então tem tido um torcedor. Mas o Esporte Tupinambás perderam muito. Agora que o Tupinambás está retornando. Então, seria muito legal que um jogo de manhã no Tupinambás, o Tupinambás vai mostrar àquela pessoa, aquele menino da escola, das escolinhas de futebol, ele vai se apaixonar ou pelo Tupi, ou pelo Tupinambás, ou pelo esporte, e os clubes teriam a condição de fazer novos sócios, novos participantes. Então fica também, Ivan, esse chamamento meu e do nosso presidente Paulo Durães aos clubes da cidade, porque não adianta ir para a beira do campo e falar mal da entidade, se os clubes não ajudarem. Então a Liga é aquela que nós temos 20 opiniões diferentes, ela está no meio para tentar ser, não é, a apaziguadora da situação dentro da lei, fazer cumprir aquelas regras e o desejo das equipes e dos clubes participantes. São as dificuldades, né, de hoje,
da Liga de Futebol, que tem uma demanda muito grande em competições, por exemplo, como a Copa Prefeitura Bahamas de Futebol Amador, né, onde se mobiliza em um final de semana, imagino que... Nós tivemos, por exemplo, né, nesse início de competição, são mais de 50 jogos. Então você tem que ter um trio em cada jogo, praticamente, né? Em cada campo. O futebol amador nosso é muito forte. A Liga tem esse condão de ser a supervisora, né, de toda a região de Juiz de Fora das nossas competições, em que pese hoje essa falta de respeito começa a aparecer, a gente fala que são ligas, né, paralelas. Então, é de arbitragem, é de competição, essa falta de respeito é que também tira, porque se todos os árbitros estiverem numa única entidade, eles se fortalecem, até para que eles possam reivindicar melhores condições de trabalho, segurança, condições de vestiário, um cumprimento disciplinar rigoroso que já acontece. Mas nós temos essa referência, Ivan, para você ter uma ideia, são mais de 3 mil jogos por ano que a Liga apita nos seus campeonatos de base, Dente Leite, Mirim, Infantil, Juvenil, Feminino. Esse ano, inclusive, tivemos a categoria iniciante, na Copa Bahamas em todas as categorias, e nos campos, não só os da prefeitura, mas de outros clubes, como tem o São Carlos, Santo Antônio, Guaporé, e competições também na nossa região. Chácara, Belmiro Braga, Lima Duarte, enfim, são muitos atendimentos a instituições militares, à Universidade Federal, ao Sistema S, SESI, SESC, SESC, Senat. Então a Liga tem um envolvimento muito grande na temporada. Para a turma dos saudosistas que nem tem tanta idade assim, esses regionais de alguma forma poderiam voltar, ou com esse cenário que você mostrou é difícil? Não, é fácil voltar. Nós fizemos nos últimos anos, numa parceria com a TV Panorama, né, fizemos durante 7 anos a competição. Ela foi, a gente dizia que era um vestibular, até para que os times possam depois migrar para uma segunda divisão de futebol profissional do futebol mineiro, não é? Que é a primeira divisão de profissionais. E começamos a fazer grandes competições, colocamos 2.700 pessoas numa final entre o Social Olímpico e Ferroviário e o time lá de Recreio, né? Laranjal. Então, os jogos enchem muito essa rivalidade que é boa, é o que nós precisamos novamente. Então, se os clubes quiserem, Tupi, Sport Tupinambás, primeiramente, que são os mentores da Liga, eles têm que mostrar esse interesse para a Liga poder fazer o melhor. Ricardo, nessa questão do resgate da história, tem possibilidade de se criar uma espécie de museu desses documentos, né? Agora com essa questão do incêndio do museu, essa questão voltou a ser bem debatida, envolvendo a Liga de Futebol, tem essa possibilidade ou daqui a algum tempo? Sem dúvida, nós já estamos fazendo um trabalho, acima de tudo, de preservar o que tem, que é escanear digitalmente vários documentos, súmulas desde 1918. E já tivemos, sim, algumas iniciativas, tanto com a FUNALFA, com a Universidade Federal, alguns alunos também, não é, de bibliotecas da cidade, já nos propuseram. Então a Liga, dentro dos 100 anos do centenário, uma das pautas da Liga é criar o seu museu, é resgatar essa história que é riquíssima em nossa cidade. A gente até aproveita, né, para solicitar quem tem material em casa, quem tem fotos, quem tem súmulas ou materiais que queiram colaborar, procure a Liga de Futebol. Às vezes, né, chega alguém mais novo da família, quer descartar aquilo, quer jogar no lixo, chama a gente faz um trabalho de recuperação e que pode, sem dúvida, enaltecer muito a história da nossa cidade de Juiz de Fora. Tá certo, Ricardo. A gente agradece a sua presença aqui para contar um pouco dessa história. Saímos de 100 programas, né? Esse pessoal, são 100 anos. E esse pessoal de rádio fala demais, né? Fala demais. Vamos precisar ocupar o horário todo. Grande abraço. Tá, então, Pautando o Esporte, focalizando a centenária Liga de Futebol de Juiz de Fora, a gravação feita no dia 18 de setembro de 2018, a Liga de Futebol completando 100 anos em fevereiro deste ano. Com apoio do Plask, do Centro de Futebol Zico Juiz de Fora, do Ibitipoca Off-Road, da Iperro Embalagens, estamos chegando ao final de mais um Pautando o Esporte. Até a próxima! Yeah.